Mais um vídeo aqui no canal e eu estou postando esse mês de setembro. Eu já falei nos vídeos anteriores que nós completamos 20 anos de casados. Eu estou postando experiências que eu vivi nesses 20 anos e eu, com muito respeito e muito cuidado, em respeito a toda a comunidade de pais de autistas, eu vou gravar esse vídeo sobre a minha experiência com meu filho. Uma experiência de lutas, de conquistas, de bênção, de direcionamento de Deus, de muita aprendizagem. Bom, casamos em 2004 e em 2011 eu engravidei. Em 2012 nasceu o nosso filho, uma criança saudável, uma criança que sentou no tempo certo, andou no tempo certo, veio a dentição no tempo certo e aparentemente não tinha nada. Era uma criança que seguia o curso normal de crescimento. Depois de algum tempo, a primeira coisa que eu percebi é que ele enfileirava assim todos os carrinhos, tudo que dava para ele enfileirava. Mas eu achava assim, nossa, que menino organizado. Se eu desse cartas para ele, ele colocava as cartas aqui, uma do lado da outra, em pé ou deitada. Então, tudo caminhava muito para esse lado da organização. E depois, quando ele tinha quase 2 anos, eu observei que ele se batia, dava tapa assim no rostinho, muito. E às vezes eu segurava a mão dele, ele começava a dar tapa. E até então eu não via nada demais. Com mais ou menos 1 ano ele já estava na creche. Eu precisei voltar a trabalhar, eu sou professora e a minha licença maternidade estava acabando e ele teve que ir para a creche no início do ano, com quase 1 aninho. E quando eu ia buscá-lo na creche, já por volta de uns 2 aninhos, eu observava que ele estava sempre sozinho, sempre isolado. As crianças, outras crianças, estavam sempre com amiguinhos, brincando, correndo e tudo, e eu chegava na sala para pegar, ele estava sempre numa mesa com um aviãozinho assim, ó, para lá e para cá, para lá, olhando, ou virava um carrinho e ficava rodando assim, a roda do carrinho, rodando, infinitamente. E eu não conseguia entender aquilo. E eu me incomodava, eu falava com a professora, poxa, ele não interage, ela ficava assim meio sem graça de me falar alguma coisa e tal. Até que um dia eu cheguei cedo e falei com uma das professoras, que era minha amiga também da educação, falei, professora, me fala a verdade, o meu filho, ele tem alguma coisa. Ela sentou e falou, mãe, ele já tinha 2 anos e pouco, né? Ela disse, mãe, tem coisa aí. É muito complicado, nós como professores não podemos chamar o pai e falar, até porque a maioria dos pais não aceita. Mas procure investigar, dá uma investigada para ver o que esse menino tem. Porque tem coisa aí. E aí eu fui conversar com outras pessoas, e as pessoas falavam, isso é bobagem, cada criança tem o seu tempo. Eu via que as crianças da idade dele na creche com 2 anos falavam tudo. E aquilo me angustiava, porque ele falava algumas palavras soltas e repetitivas. Então, desculpa, gente, o vídeo, às vezes passa muito carro aqui onde eu moro, então faz muito barulho de carro. E aí as pessoas falavam, cada criança tem o seu tempo, mãe. Cada criança, meu filho falou com 7 anos e meu filho com 5 anos. E aí você fica naquela esperança de que esse tempo vai chegar, né? No entanto, quando a minha filha nasceu, eu engravidei do meu segundo filho, que é uma menina. E aí, a primeira consulta da pediatra dela, eu levei o meu filho Jaziel junto. Não era a mesma pediatra. Ele era muito agitado, ele tinha 3 anos. Quando a irmã dele nasceu, ele tinha 3 anos. Ele era muito agitado. E ele começou com uma agitação na sala da pediatra, assim, muito grande. Ela falou assim, foi coisas de minutos, que a consulta não era dele, era da minha filha. Mas a pediatra ficou observando e falou assim, mãe, ela foi assim, bem curta e grossa. Falou assim, mãe, o que esse menino tem? Eu disse, por quê? Ela disse, porque não é normal uma criança de 3 anos entrar na minha sala como ele entra? Você observa que ele olha para coisas o tempo todo, ele não observa pessoas. Ele foi me dando um monte de características. E ela falou assim, o seu filho é autista. Assim.
E ela, como era o mesmo plano de saúde, só mudava o médico, ela disse assim: marca fono para ele e marca psicólogo. E já me deu 2 guias para fono e psicólogo, e na guia ela colocou autismo. Gente, eu fiquei em estado de choque. Receber esse diagnóstico é uma coisa assim inesperada. Você não espera, você não acredita que um dia vai bater na sua porta. Eu saí da sala da médica sem chão, mas essa médica foi uma bênção de Deus na minha vida. Foi uma luz e foi muito propósito de Deus tê-la encontrado. Porque ela falou assim: mãe, você já investigou pela via alimentar? Eu disse não. Ela disse: você sabia que o autismo está muito relacionado à alimentação? E aí ela disse: eu vou te passar o nome de um médico, ele não atende em plano nenhum, ele é referência aqui no Rio de Janeiro, que ele trata autista e crianças com outras síndromes como hiperatividade e tudo mais, outras situações, né? Só com alimentação. O nome dele é Dr. Aderbal Sabrá. Eu quero que você marque uma consulta com ele. Gente, eu tentava marcar a consulta com esse médico, eu não conseguia. A agenda era muito lotada e tudo mais, e era caríssima a consulta com ele. Na época ele tinha um consultório em Ipanema, aqui no Rio de Janeiro, e custava R$ 800 a consulta em Ipanema, que é um bairro nobre aqui do Rio. Ele é gastroenterologista, alergista pediátrico. São as especialidades dele. Ele é pediatra, gastroalergista. Ele é um dos maiores alergistas, segundo era do Brasil. E aí eu descobri que esse médico tinha um projeto popular aqui no Rio de Janeiro, em Caxias. Em 2015, a consulta a preço popular em Duque de Caxias custava R$ 300. Então nós marcamos com esse médico e ele nos ajudou, né, nesse processo. Então assim, nesse processo de vencer o autismo, nós fomos por 3 vias. A fé em Deus, a via religiosa, a via alimentar e a via das terapias. Foram 3 armas em quais nós nos apoiamos para nós vencermos. E eu vou falar sobre cada uma delas em cada um desses processos. Então, eu tô tentando lembrar cada detalhe, porque nós já vivemos muitas situações no processo do autismo do nosso filho. E no final do vídeo eu vou mostrar que meu filho, como ele está hoje, ele é um menino muito saudável. E eu vou colocar aqui os vídeos dele para vocês verem como nós vencemos esse monstro, essa situação muito difícil que nós vivemos. E aí, eu marquei uma consulta com uma pediatra, porque minha esposa é militar, eu marquei uma consulta com uma pediatra na Marinha. E assim que nós chegamos na sala dessa pediatra, porque eu queria outro parecer, eu queria ouvir de outro médico, eu queria ouvir que não, né? Claro, a gente quer ouvir que não. Eu queria ver o que ela ia me falar. Falei, vamos que outro pediatra tem outro olhar e ver que não é nada disso. Mas quando nós chegamos na sala da pediatra, tinham vários brinquedos. E ele logo pegou assim vários carrinhos e começou a enfileirar os carrinhos na mesa da pediatra. E ela observou a fala dele e falou assim: mãe, eu vou encaminhar vocês para o GAP. O GAP é o Grupo de Apoio a Pessoas Especiais, que é um órgão destinado a ajudar militares, familiares de militares da Marinha com vários tipos de especialidade. Tem muitos profissionais, muitos terapeutas, psicólogos, psiquiatras, e para lá só são encaminhados crianças especiais. E a pediatra falou: vou encaminhar o seu filho para o GAP, para ele ser avaliado pela equipe do GAP. E lá eles vão te dar um laudo. E aí, porque só consegue ir para o GAP se for encaminhado pela pediatra da Marinha. Então nós fomos, e quando ele foi avaliado pela equipe multidisciplinar do GAP, logo eles deram o laudo de TEA, CID-10, um grau leve de autismo. A doutora olhou e falou assim: esse menino ainda fala desse jeito? Ele só falava palavras soltas e muito desconexas. E aí foi avaliado e já colocaram logo na terapia.
ele vai entrar numa terapia, era uma vez na semana, quase uma manhã toda nós ficávamos lá. Esse processo de terapia foi maravilhoso, porque a essa altura nós já tínhamos um problema seríssimo com o nosso filho, que é característico do autista. Ele não interagia com crianças. Quando nós íamos para o parquinho, se ele quisesse brincar no escorrega, tinha que esperar todas as crianças saírem, porque ele não gostava de criança perto dele, agoniava. Se ele quisesse no balanço, todos os brinquedos do parque, não dava para ser com outra criança, porque ele não ia, tinha que esperar todo mundo sair. Então a gente sempre em horário que não tivesse quase criança. Quando alguém encostava nele, ele saía correndo, ele gritava, sabe? Era um problema isso. Às vezes meu esposo falava, meu Deus, tem que pôr uma placa, não toque no meu filho. Porque o normal, você ter um filho na idade de 3 anos, 4, que é todo fofinho, bonitinho, as pessoas, olha teu filho, pega na cabeça, pega no corpo. E não dava, ele ficava extremamente agoniado, ele não gostava do toque. Ele se irritava, ele saia gritando. E a terapia o ajudou nesse processo, porque eu lembro que as primeiras terapias que ele fez no GAP, eles faziam terapia de toque, eles colocavam a mão dele na água, depois no arroz, depois no feijão, para trabalhar a sensibilidade. Eu acho essa questão da textura. E depois eles começaram a fazer terapia com ele em grupo. Primeiro com uma criança, ele pegava na mão daquela criança, ele não queria, e depois ele pegava de novo. E isso foi melhorando no decorrer do tempo. Essa era uma situação desagradável que nós vivíamos. E a outra situação desagradável é que quando você vê o filho de todo mundo desenvolvendo e o seu filho não desenvolvendo no tempo certo, isso assim mexe muito com a gente como pais, porque você quer ver o seu filho desenvolver como as outras crianças, né? Você quer ver que ele teve um progresso, que todo mundo fala e ele não fala e tudo mais. Outra vitória que nós tivemos nesse processo com o autismo. A primeira escola onde eu coloquei o meu filho depois que ele saiu da creche, ele já estava com 4 anos, eu coloquei numa escola particular. E ele foi convidado a se retirar da escola. A diretora me chamou e falou, mãe, seu filho é muito esquisito. Ele se joga no chão, ele grita do nada, ele se bate. E assim, tem coisa aí, a gente não tem como ficar lidando com isso. Então, tipo assim, ela quis dizer assim, se vira, não dá pra gente ficar com essa criança aqui. E eu fiquei muito arrasada. Aí eu procurei uma escola no Rio de Janeiro, né, do governador, chamada Sene, que é uma escola evangélica. E eu fui falar com a coordenadora sobre a situação. Eu falei, meu filho tem um laudo. E ela disse, mãe, fica tranquila. Deixa ele aqui na escola e fique tranquila. Porque essa coordenadora também tem um filho especial. Então ela fez muitos cursos, muitas pós na área sobre criança especial, né? Então ela me acalmou e ela abraçou o meu filho, ela recebeu meu filho de uma maneira incrível. O meu filho desenvolveu muito nessa escola. Nossa, foi uma bênção de Deus na minha vida essa escola. Eu lembro que quando eu fui, ele estava no pré-2, eu fui a uma comemoração na escola de final de ano e tinha todos os trabalhinhos assim numa mesa. E na escola particular, as crianças já aprendem a escrever o nome, já escrevem frases no pré-2. E eu vi a diferença das crianças para o trabalhinho dele. As crianças já escreviam e ele era só rabisco. E eu fiquei muito angustiada. Eu falei com ela, Mara, ele não escreve, as outras crianças escrevem. Ela falava, calma mãe, fica tranquila, não te estressa com isso. Ele tem o tempo dele, vai acontecer. Então sempre ela me acalmava. E eu ajudava muito meu filho nessa questão da alfabetização. Todos os joguinhos que eu via que podia estimular o desenvolvimento dele, eu comprava. Nós comprávamos jogos de letrinha, nós ensinávamos letrinhas para ele. E ensinávamos números, eu tinha muita disposição, muita paciência para fazer os deveres de casa com ele. O maior medo, um dos maiores medos que eu venci nesse processo, eu tinha muito medo dele não conseguir estar na escola regular, que era o que eu não queria. Eu tinha medo, porque por mais que se fale em inclusão, a gente sabe que às vezes é só falar-se. Que ou você tem o 1º grau, o 2º grau, faz uma faculdade, ou então você não ingressa em mercado de trabalho. Essa é a realidade.
Chegou um momento que eu pensei, será que ele vai fazer a primeira série, segunda série, terceiro ano, né? Agora é ano, não é mais série. Vai para o ensino médio, ou ele vai ficar numa escola especial e, e vai ser uma pessoa que não vai desenvolver. Então esse foi o medo que, graças a Deus, até agora nós vencemos. Então, as terapias me ajudaram muito. Eu tinha um plano, além da Marinha, eu tinha um plano um plano baratinho que tem aqui, né, do governador. E eu marquei fono também nesse plano. Eram 20 minutos de fono por semana, só que o plano me dava. Mas a fono era muito excelente, a doutora Vanessa, muito excelente. Então ela me ensinava a fazer atividades com ele de fono em casa. E tudo que eu podia eu fazia para estimular a fala dele. Então, falando das terapias, eu vou encerrar o assunto sobre terapia. As terapias ajudam muito. Eu sei que não é fácil conseguir isso na rede pública. Eu tenho consciência da dificuldade. Eu sou professora em escola pública. Eu vejo o tanto de criança autista que tem. E eu vejo como os pais, eles não estão preparados para abrir mão, para se dedicar totalmente. Muitos não têm disposição, não sabem nem que rumo seguir. Eles acreditam que a escola pública vai ser suficiente para desenvolver essa criança. Gente, não vai. Eles passam a manhã inteira ali na rede pública, a maioria das vezes largados. A realidade da escola pública, eu falo porque eu estou lá, é que os nossos governantes não têm interesse em investir na educação. Então não tem um professor para auxiliar aquelas crianças que são Down, que são autistas, que são hiperativas. E fica um professor com uma sala de 25 a 30 crianças tendo que lidar com tudo. E ele não tem como trabalhar o desenvolvimento dessa criança, não tem como. Então eu sei que não é fácil quando você não tem recurso, você tem que recorrer ao serviço público. Mas assim, falando para pai e mãe que tem filho autista, não tem muito recurso. Você tem hoje na internet muitas coisas para ajudar você a fazer terapia, a fazer algumas atividades com o seu filho que estimulam o cérebro dele, né? Eu estava até assistindo um vídeo de uma mãe que a filha nasceu com microcefalia e ela sozinha, como mãe, ela decidiu desenvolver o cérebro da filha dela, só ela estudando, e ela fazia aquelas terapias, só ela, sem condição. E a filha dela é muito desenvolvida, assim, 1 ano ela conseguiu como é que se diz, ter uma capacidade, uma inteligência, uma capacidade de desenvolvimento cerebral muito acima das crianças das outras crianças que estão microcefalia, superou as expectativas. Isso que eu queria falar, ela superou as expectativas. Então você como mãe, como pai, você pode fazer alguma coisa pelo seu filho. Se você não tem condições de pagar uma terapia, um bom terapeuta, porque eu também não paguei, mas eu tinha o projeto da Marinha, que não alcança todo mundo, infelizmente só militares, e tinha esse planozinho que eu fiz fono um tempinho. Mas além disso, tudo que eu pude fazer em casa, eu fiz com meu filho. Eu comprava joguinhos, eu estimulava, eu brincava, tudo que pudesse assim torná-lo mais sagaz, mais inteligente, eu corria atrás, eu fazia. Então esse foi o processo das terapias. Ele fez fono, ele fez psicólogo muito tempo, terapia ocupacional, música, terapia com música. Hoje o que o meu filho faz em relação à terapia? Hoje ele faz psicólogo só, ele já teve alta de todas as terapias, graças a Deus. Teve alta de fono porque ele fala muito bem, ele tem uma eloquência muito boa, né? Uma dicção excelente. Ele teve alta das outras terapias e ficou só no psicólogo. Mas assim, nós colocamos o nosso filho em várias coisas. Ele faz teclado, agora tá fazendo em casa, pelo YouTube mesmo, ele é interessado. Como ele é muito metódico, ele tem os horários dele de estudar e tudo, ele toca. Enfim, sobre terapia é isso. Ele não faz mais terapia, mas ele tá na escola, ele faz música, terapias, né? Ele faz psicólogo. Ele faz parte do Clube de Desbravadores, que é muito bom. Desde 6 anos eu já coloquei. Começa com o Clube de Aventureiros, depois já Desbravadores. É aberto a qualquer pessoa. E é muito bom porque tem muita atividade, tem viagem, tem trabalho de campo. Tudo isso já ajudou a desenvolver o meu filho. Agora eu vou falar pela via alimentar. Que a maioria dos pais subestima e a maioria dos pais não acredita.
E a maioria dos pais dá qualquer coisa pro seu filho comer. Quando eu fui para esse médico, Dr. Derbal Sabrá, gente, esse vídeo vai ficar muito longo, tá? Porque é uma peregrinação com meu filho. E eu vou logo dizer que tem muito corte, porque tá passando muito carro aqui. Então eu paro várias vezes de falar, por conta dos vários carros que passam. Então, o Dr. Derbal Sabrá, quem indicou foi a pediatra da minha filha, que eu falei pra vocês anteriormente, que diagnosticou meu filho com autismo. E ela disse assim, olha, esse médico, ele trata autista e melhora muito através da alimentação. Então, como eu falei pra vocês, eu procurei por ele. Era muito cara a consulta, eu consegui um preço mais em conta em Caxias e tudo mais, e comecei esse tratamento. E aprendi muito com ele. Ele trata crianças autistas e hiperativas só com alimentação, e elas melhoram muito. Então, a primeira coisa que ele faz é um teste alérgico. Ele fez um teste alérgico no meu filho. Ele, segundo informações, ele é o único médico no Brasil que trata mais de 90 alimentos. Quando tu vais a um alergista, geralmente eles testam manteiga, ovo, amendoim, essas coisas que é de praxe ter alergia, leite, mas ele não, ele testa todas as proteínas, todas as frutas, os legumes. E o meu filho, logo no primeiro teste alérgico, empolou assim, ele teve alergia a quase tudo. Ele estava com uma carga de alergia muito grande. E outra coisa também, antes de eu fazer esse teste alérgico, o meu filho tinha... Isso aqui do pescoço dele enchia de alergia, ficava toda grossa. Aqui, nas partes que dobram, no braço assim atrás, na perninha, sempre estava com muita alergia. Aí eu comprava várias pomadas, levava ao dermatologista e não resolvia. Como meu filho começou a emagrecer muito, porque ele bebia muito leite, né? Foi assim, eu fiz o exame, eu vi que polou e que o leite polou muito. Então eu tirei o leite de vaca por conta própria, mas tudo ele tomava muito leite, gostava muito de leite. E quando eu resolvi por conta própria dar leite de cabra. Eu comprei leite de cabra, que é um leite caríssimo, e quando eu dei leite de cabra, começou a empolar tudo novamente. E aí, quando foi o dia da nossa consulta, eu falei pro médico, ele disse pra mim que o leite de cabra cruza com o leite de vaca por ser animal, e ele não podia tomar leite animal. Então ele cortou tudo e ele passou uma fórmula antialérgica, chamava Aptamil Pept. Era um leite que na época custava R$50 a lá, 400 gramas. Era muito caro para a época. E você vê, ele tinha 3 anos, entre 3 e 4 anos. Hoje já tá com 12, então há 8 anos. E esse leite é um leite antialérgico e vitaminado. Graças a Deus ele gostou muito. E ele fez uma reeducação alimentar, cortou muitas coisas. Ele cortou corante, cortou conservante, enlatado. O meu filho praticamente passou a se alimentar naturalmente. Então isso melhorou muito a qualidade de vida do meu filho. Muito mesmo. Então assim, esse médico foi uma bênção, essa pediatra foi uma bênção na minha vida, porque ela me deu essa luz e esse médico me ensinou muitas coisas. E eu quero passar para vocês muitas coisas que ele ensinou. O que eu aprendi com ele? Ele tem um livro chamado Manual de Alergia Alimentar, e vocês podem ler, se quiserem aprender mais, que o leite de vaca, ele tem uma proteína muito pesada, porque o leite de vaca, ele engorda o bezerro em 40 quilos em um ano. E o leite materno, a criança engorda 11 quilos em um ano. Então é uma proteína pesada. Quando essa proteína cai no organismo da criança, o corpo tem uma reação alérgica. Na maioria das vezes, que é a alergia à proteína do leite, que é a caseína, que não tem nada a ver com intolerância à lactose. Intolerância à lactose é coisa boba, não é nada demais. Se comparado à alergia à proteína do leite. Então, isso pode inflamar o sistema nervoso central, segundo ele me explicou. E quando inflama o sistema nervoso central, começam quadros de hiperatividade, de automutilação e outras coisas as pessoas diagnosticam como autismo até. E até desenvolve certos quadros irreversíveis. Mas ele disse que se a tempo for tratado e você retirar aquele alimento alérgico, o cérebro vai curando. E a criança pode melhorar muito. Gente, eu sei que o consultório dele era cheio de criança. Aí ele trata tudo só com alimentação. Ele não passa nenhum remédio. E o meu filho melhorou muito.
ele falou que nenhum pai, nenhuma mãe deveria dar leite, nenhum tipo de leite para o seu filho antes dos 2 anos. O leite materno, me explicou sobre o leite materno, ele me disse que a criança, que ela não mama, ela pode desenvolver características de autismo, porque tem uma proteção alérgica muito grande, antialérgica, né? Muito grande no leite materno. Ele falou pra mim que a maior vacina que a criança recebe, a maior vacina antialérgica é pelo parto normal, que quando passa pela vagina da mulher, a mulher emite uma substância inigualável antialérgica, que não vai encontrar em nenhum lugar, e nem uma vacina do mundo consegue desenvolver. Foi isso que ele me explicou. Então é o primeiro anti-imunizante, né? O primeiro imunizante que a criança recebe no parto normal. E o segundo e excelente imunizante é o colostro do peito, né? Quando a criança mama, recebe aquele colostro. Ele falou que a criança que não passa por esses processos possivelmente vai desenvolver algum tipo de problema depois. E o leite materno, que já tem tudo que a criança precisa para não desenvolver certas alergias. Enfim, eu tô falando coisas que ele me disse, tá, gente? Eu não tô falando coisas da minha cabeça, dos meus achismos, não. O que eu vejo é que o autista, ele tem muita seletividade alimentar, todo mundo sabe, meu filho também tinha, mas eu não alimentei isso, eu não aceitei. Ele não gosta de mamão, ele não gosta de melão, ele não gosta de algumas frutas, mas ele tem que comer. Eu falei, come que é bom pra você. Desde pequeno, assim, ele tem que comer. Eu mudava a comida. Se ele não quisesse comer, eu deixava ele com fome, mas tem que comer. Com isso, ele foi aprendendo a desenvolver outros sabores, outros paladares, entendeu? Então, assim, tem coisa que ele não gosta, mas ele come porque ele tem que comer. E também eu e o pai dele nunca fomos assim muito tolerantes com ele em muitas coisas por ele ter um laudo de autismo. Ah, coitadinho, não, ele nunca foi coitadinho. Ele tinha que saber o que era obedecer, o que era respeitar, ele ficava de castigo, ele tinha que comer comida boa e pronto, a gente não aceitava. Então, assim, se dependesse do gosto dele, ele comia só batata frita, sorvete, leite, ele ama leite, mas eu cortei porque tem que cortar e pronto. E ele come coisas saudáveis e isso foi muito bom pra ele, principalmente nessa época, né? Então, sobre alimentação, é o que eu tenho a dizer é isso. Para mim, foi muito válido. Eu também comprei um livro chamado Autismo, Esperança pela Nutrição, da Cláudia Marcelino. Eu sugiro que, se você tem filho autista, você compre e você leia. Me ajudou muito. Essa mulher, ela descobriu como melhorar a vida do filho dela, que é um autista severo, através da alimentação. Por conta disso, ela fez uma faculdade de nutrição e hoje ela dá palestras por muitos lugares ensinando como introduzir uma alimentação saudável para uma criança autista e como isso melhora a vida da criança autista. Só que o filho dela é uma história incrível, porque ele era uma criança totalmente normal até uns 5, 4 anos. De repente ele começou a regredir, ele começou a sumir, ele começou a não estar mais ali e até que ele começou a desenvolver um grau de autismo severo. Mas nessa época não havia internet ainda, então não tinha como ter o conhecimento que nós tínhamos, ou que nós temos hoje. Então, quando começou a surgir a internet, o filho dela, acho que é Maurício o nome dele, já estava um rapaz. Então, foi que ela foi começar a ler na internet, viu muitos pais que tinham progressos incríveis com a alimentação, isso, aquilo, e ela foi vendo que realmente ela foi introduzindo e viu como o filho dela melhorou. Então, ela escreveu esse livro. E foi muito bom, me ajudou muito também. E foi quando ela conseguiu dar uma qualidade de vida melhor para o filho dela e conseguir até sair de casa. Hoje ele até tem um emprego. Claro, você olha e vê que ele é um autista severo, porque como talvez tenha demorado demais, não teria tido um progresso tão grande como eu tive, por exemplo, né? Mas ele conseguiu um emprego numa universidade, de ajudante e tal, enfim. Leiam, vão no YouTube, procura a história dela, tem muita palestra dela no YouTube, é muito bom, é Cláudia Marcelino o nome dela. Então, sobre alimentação é isso, gente. Eu sei que as pessoas subestimam, acho que não tem nada a ver, mas pra mim foi muito bom descobrir sobre alimentação, foi muito bom descobrir o Dr. Derbal Sabra, foi muito bom saber que há uma esperança, que pode ser uma alergia, um cérebro inflamado. Ele fez vários exames de sangue com meu filho, não foi só o teste alérgico, ele fez exame IgI, acho que o nome é IgE, que testa a questão da alergia, e foi um tratamento muito bom, né? Mas hoje eu nem sei se ele é vivo, porque ele era muito idoso na época, já tinha mais de... Isso faz 8 anos, ele estava com 84,
Mas ele tinha uma equipe que ele treinava só para tratar crianças hiperativas e autistas. E esse trabalho ainda funciona. O filho dele trabalha com nutrição num hospital até popular, com um preço bem em conta aqui no Rio de Janeiro. Ele é pediatra, o filho dele também. Esqueci o nome, mas o sobrenome também é Sabá. Dentro desse vídeo também eu quero colocar o que aconteceu, a meu ver com o meu filho. O meu filho era uma criança normal. Ele não tinha nada, andou, como eu falei, todo o processo normal de desenvolvimento. E ele comia muito, eu dava fórmula de bebê. Ele mamou e eu dava fórmula de criança, para ele normal, aquelas fórmulas caras. Quando ele fez 1 ano, ele foi para creche. Na creche pública. E na creche pública, todo mundo tomava leite de caixa. Leite de vaca. Então eu pensei, poxa, se na caixa de tomar leite, eu não vou ficar gastando com esse leite caro. Então eu passei a comprar leite de caixa. Gente, quando eu introduzi o leite no meu filho, foi quando começaram todos os meus problemas. Primeiro ele começou a ficar lento. Ele começou a vomitar muito, começaram a surgir as brotoejas, começou a dar vários tipos de doença nele. Otite, dermatite, estomatite, muita gripe, muita tosse. Ele ficou doente muitas vezes. Aí às vezes o corpo dele empolava todo. E na verdade era o corpinho dele reagindo. Hoje eu entendo que era o corpinho dele reagindo àquela substância estranha, que é a proteína do leite. Então eu não sei, gente, eu penso que isso desorientou totalmente o desenvolvimento do meu filho. Causou alguma coisa, algum bloqueio, porque desde então ele começou a ficar diferente. Você pode dizer, ai, nada a ver, meu filho sempre tomou leite de caixa, nunca tive condição de dar nem fórmula de bebê. Sim, mas cada criança é de um jeito, nem todo mundo vai desenvolver alergia a amendoim, a ovo, e outras pessoas desenvolvem. Fato é que o meu filho ficou muito doente, e quando eu consegui esse médico, fui a esse médico alergista, que ele tirou o leite, logo ele melhorou. Então eu não sei se de repente foi uma alergia severa que ele teve que regrediu alguma coisa no sistema nervoso central dele, não sei o que foi. Mas foi aí que começou esse processo, gente. Eu penso que se eu não tivesse introduzido o leite de vaca no meu filho, ele não teria desenvolvido essa alergia e não teria ficado como ele ficou. Eu acho que foi isso que causou alguma coisa estranha no meu filho. Penso eu. E essa certeza se ratificou quando eu tirei o leite. O médico mandou tirar o leite, ele ficou calmo, saíram as brotoejas, parou de adoecer tanto. A maioria das pessoas não acredita, né, nessa via alimentar, cada um acredita no que quer. Eu acredito porque para mim faz muita diferença. Enfim, sobre a alimentação é isso. Falei das terapias, falei da alimentação, vou falar da fé. Nesse processo de busca, de desencontro, de estarmos perdidos, o meu esposo começou a fazer uma campanha de oração num lugar que tem no Rio de Janeiro, chamado Jardim de Oração. Que a gente vai para lá à noite, é um lugar só árvore, só mato, e você busca a Deus ali, ora. Ele começou a fazer uma campanha de oração pelo nosso filho, para Deus dar uma luz, dar uma direção e tal. Ele ia às 5 da manhã para lá, todo dia. E um dia ele estava lá orando e tinha um irmão também lá orando, outra pessoa que não conhecia meu esposo. E essa pessoa chegou até meu esposo e falou assim, eu tenho algo de Deus para você, você recebe? Ele disse, eu recebo. E ele falou, Deus me manda te falar que ele toca na mente e na fala do teu filho. Então meu esposo ficou bem mexido, porque eram duas áreas que estavam nos angustiando muito, né? A fala, que não desenvolvia, e a mente. E depois disso ele começou a desenvolver bem melhor. Então eu não vou dizer que Deus curou meu filho, não. Deus ele tocou onde ele quis tocar, até onde ele quis tocar, né? Então esse processo de fé nos ajudou muito. Deus colocou profissionais corretos, profissionais bons, profissionais certos no nosso caminho, nos direcionou por caminhos excelentes, porque senão eu estaria estimulando os pais a dizer, ore que Deus vai curar seu filho de autismo. E não é assim. Busquem Deus para que Ele te direcione. Ele vai tocar até onde aprouver a Ele tocar. Mas há processos que provém ao Senhor que nós passemos para nós termos conhecimento. Hoje eu agradeço a Deus ter passado por tudo isso, porque eu tenho um conhecimento que eu jamais teria se meu filho não fosse autista, porque eu quis ter, eu corri atrás. Eu tenho um olhar diferente para as famílias, eu sei falar. Quando eu vejo alguém com filho autista, eu já pergunto logo pela alimentação. A maioria
dos autistas que eu conheço, que eu convivo, comem qualquer coisa e tudo que querem. A maioria das vezes é só bobagem. A maioria dos pais não ligam para essa questão alimentar. A maioria dos pais não buscam a Deus pelos seus filhos, pela vida dos seus filhos. O autismo ele é para ser vivido junto. Pai e mãe, o casal. É o número de mulheres que são abandonadas quando o homem descobre que o filho é autista, porque não é fácil lidar. É extremamente complicado. Então os homens abandonam. Tem mulheres, eu conheço uma pessoa que tem 2 meninas autistas e ela lida sozinha com essas 2 crianças. O esposo dela simplesmente foi embora, não aguentou mais. Então o casal tem que vencer isso junto, senão fica muito difícil só um lado. Vencer em Deus, vencer buscando, vencer conversando. Eu ficava horas estudando, horas lendo no computador, sempre pensando, meu Deus, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para tornar a vida do meu filho mais produtiva? Me dá uma luz, me ensina, me mostra o caminho. O que eu posso fazer para tornar esse limão numa limonada? Parafraseando, né? Usando uma linguagem figurada. Então, assim, hoje eu agradeço a Deus pelo meu filho. Eu recebi muitas bênçãos através dele. Depois eu vou contar sobre uma grande bênção que eu recebi, talvez em outro vídeo. Vou fazer um outro vídeo porque esse já está muito grande. E o meu filho hoje, ele é uma criança muito inteligente, ele está no 7º ano. Esse ano ele foi premiado na Olimpíada de Matemática da escola como um dos melhores. Eu já fui à reunião do primeiro e do segundo bimestre na escola esse ano. E lá na escola onde ele estuda, os pais ficam todos numa sala e levantam a mão para perguntar sobre seu filho. E um professor que é representante da turma fala sobre aquela criança. E quando eu levanto a mão e falo, olha, eu sou a mãe do Jaziel, a professora fala, o Jaziel é perfeito. Ele é excelente, ele é um menino muito educado, muito inteligente. Então, eu só recebo elogio do meu filho. E isso me traz muito orgulho. Porque, assim, valeu a pena o esforço. É assim que eu me sinto quando eu vou na escola, quando eu vejo cada premiação, cada elogio por onde ele passa. Eu penso assim, valeu a pena. O esforço que eu fiz foi muito grande. A professora me falou que chamou meu filho para dar uma aula de inglês na turma. Falou, mãe, ele deu um show, ele já é um professor nato. Fala inglês muito bem e deu uma aula excelente. Então, assim, eu vou pôr um vídeo no final dele cantando, algumas coisas ele fazendo para vocês verem. Então, hoje a rotina do Jaziel é essa. A vida dele é a seguinte. Ele come tudo, come. Ele bebe leite, bebe no café da manhã, só leite desnatado numa colher. Só porque ele gosta de café com leite. Mas eu evito, até porque o tratamento que o doutor me ensinou é de tentar adaptar o corpo. Retira e põe e tal. Foi um tratamento bem interessante. Então, assim, mas ele tem alergia alimentar a leite. Mas ele bebe um pouquinho no café da manhã às vezes, não é sempre. Também se eu sair para o aniversário, alguma coisa, eu deixo ele comer, não fico tolindo. Mas em casa eu procuro sempre ter coisas mais saudáveis. Procuro ter um pouco de vigilância na medida do possível com a alimentação dele. Não tanto como eu tinha quando ele era menor. Porque hoje ele já está assim muito bem mesmo em relação a que ele era quando era menor. Quantas terapias ele faz psicólogo? Apenas isso. Fono ele teve alta com 9 anos e das outras terapias ele teve ano passado. Esse ano que ele tá só no psicólogo. Ano passado foi o último ano que ele fez terapia ocupacional, psicopedagogia, essas coisas todas, né? Terapia em grupo. Quanto ao lado da fé, o meu filho canta na igreja, o meu filho é muito envolvido com Deus, ele tem muita fé, tem uma vida de oração, gosta muito de ir para a igreja, de estar no culto, faz parte do clube de aventureiros da Igreja Adventista, faz parte do grupo de adolescentes da Assembleia de Deus, nós somos da Assembleia de Deus, vai para a escola bíblica dominical, ele gosta. Então ele é um menino de fé, um menino de Deus, uma criança excelente. O meu propósito com esse vídeo é pôr um pouco de esperança no seu coração. Não abandone o seu filho. Deus te deu um filho ou uma filha. Não é fácil. Não é fácil se anular. Não é fácil, você espera que tudo vai ocorrer bem. Mas tem vitória de Deus para você nesse processo. Tem bênção. Pague seu preço. Guerreie a sua guerra. Não abra mão da arma da fé.
tire um tempo de oração pelo seu filho. Oração mesmo. Procura uma igreja que você se identifica, que tem um trabalho de oração excelente. E vá buscar Deus, para que Deus te ajude, para que Deus toque na mente do seu filho, na fala, e te ajude nesse processo. Ele pode, não é impossível para ele. Procure fazer as terapias dentro das suas condições, mesmo em casa, o que você puder. Sabe, impõe a mão sobre ele. Diga palavras de esperança, não amaldiçoe seu filho. Para que eu tive esse menino, essa praga? Só me dá trabalho, só me atrapalha a minha vida. Não fale isso pro seu filho, que ele não tem culpa de ter nascido assim. Eu não sei o tamanho do problema que você está passando agora, o tamanho da sua dor. Mas seja lá o que for, não pare, não abandone seu barco. Porque Jesus está no barco, ele já acabou o barco. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo. Ele vai em 1886. Aí que significa algo ingênuo ou inocente, ensino que vem do francês. Esse termo é usado por